Era simplesmente um roteiro brilhante, mas eu não fazia ideia de que teria um impacto tão profundo até receber notícias da produtora do programa. 3 episódios de Além da Imaginação foram tão controversos que foram retirados do ar e banidos por décadas. E um deles ainda é considerado perigoso demais para ser exibido. O que torna tudo ainda mais estranho é que o criador desses episódios sabia exatamente o que estava fazendo. Rod Serling não escreveu apenas ficção científica. Ele inseriu verdades reais e incômodas nas mãos de corporações desesperadas para escondê-las. E quando você vê o que esses episódios realmente dizem, fica claro por que causaram tanto pânico. Uma série que desafiou uma geração. Se você ligar a TV ou acessar qualquer plataforma de streaming hoje em dia, encontrará uma série sobre praticamente qualquer assunto. Crimes Race, espaço sideral, conspirações governamentais, o que você imaginar. Mas em 1959, as coisas funcionavam de maneira muito diferente. O mundo, a televisão, não se preocupava em promover ideias ou contar histórias ousadas. Tratava-se de segurança. E quando falamos de segurança, não nos referimos ao público. Referimos-nos às empresas que pagam por tudo. Essas corporações não só compraram publicidade, como também o direito de controlar a realidade. Eles chegam ao ponto de ditar o que os telespectadores veem. Queriam histórias simples, famílias perfeitas e finais felizes, que não desviassem a atenção do detergente para a roupa que estava sendo vendido no intervalo. Mas sempre que um roteiro tentava abordar questões reais como racismo, guerra e pobreza, ele era suavizado ou discretamente removido. E por muito tempo, o sistema funcionou exatamente como eles queriam, mas essa situação não durou. No momento em que Rod Serling chegou, as coisas mudaram. Serling agia como alguém que entendia o sistema, mas nunca se sentia completamente à vontade com ele. Mesmo antes de Além da Imaginação, The Twilight Zone, ele já tinha uma reputação em Hollywood. As pessoas frequentemente o chamavam de o jovem raivoso, não porque ele estivesse constantemente gritando, mas porque era implacável. Ele estava constantemente em conflito com executivos que se preocupavam mais em agradar os patrocinadores do que em dizer a verdade. Serling era um ex-paraquedista que havia presenciado o pior da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial e estava enojado com as mentiras amenizadas que era forçado a escrever. Mas seu ponto de ruptura chegou quando ele tentou escrever um drama sério inspirado no caso de Emmett Till, uma tragédia brutal que já havia chocado a consciência da nação. Mas, assim que ele entregou o roteiro, os patrocinadores ficaram furiosos. Eles o forçaram a mudar o cenário, remover qualquer menção ao sul dos diálogos e atenuar qualquer elemento que parecesse muito próximo da realidade. Quando terminaram, a história estava irreconhecível. Eles despojaram a história de sua alma. Essa experiência foi a gota d'água para Serling. Ele percebeu que, se enfrentasse os guardas diretamente, eles sempre venceriam. Então ele encontrou uma brecha que mudou a história da televisão. Ele percebeu que, como histórias reais não estavam disponíveis, poderia disfarçar as mesmas ideias arriscadas sob a sombra da fantasia. Ele propôs uma série com tramas sobre marcianos, viagens no tempo e monstros. E, como era de se esperar, eles se deixaram envolver quase que imediatamente. Para eles, era inofensivo e pensavam que era apenas um programa infantil. Mas, conforme o programa começou a ser exibido, a máscara começou a cair. Em episódio após episódio, Serling usou alienígenas e fantasmas para falar sobre coisas que ninguém mais ousava mencionar. O veneno do preconceito, o medo de um holocausto nuclear e a decadência do sonho americano. Agora, por um tempo, Serling conseguiu manter o equilíbrio. As histórias fluíam suavemente e o programa crescia de forma constante. No entanto, à medida que mais e mais pessoas lhe davam atenção, tornava-se cada vez mais difícil esconder o que ele realmente fazia. As mensagens ficavam mais claras e o significado das histórias mais evidente a cada episódio. As emissoras começaram a perceber que não tinham simplesmente comprado uma série de ficção científica, tinham dado voz a um revolucionário. O que antes parecia uma série simples sobre marcianos começou a suscitar questionamentos. Não era mais apenas entretenimento. Isso forçou as pessoas a pensarem de maneiras com as quais os patrocinadores não se sentiam confortáveis. De repente, todos os cenários estavam sendo reexaminados. Cada ideia era monitorada de perto. Eles esperavam o momento em que as coisas saíssem do controle. O plano de Serling funcionou, pelo menos por um tempo.
no fim das contas. Porém, ele escreveu um roteiro tão grosseiro e carregado de preconceito racial que nem mesmo uma máscara de ficção científica conseguiu protegê-lo. O resultado foi um episódio tão odiado pelo público que a emissora não só o editou, como tentou apagá-lo da história por meio século. Um episódio que desapareceu por 50 anos, um reencontro. Em 1964, o mundo tentava se recuperar da Segunda Guerra Mundial, mas as cicatrizes ainda eram visíveis. As pessoas simplesmente não falavam abertamente sobre isso. Agora, Rod Serling decidiu reabrir essas feridas em um episódio intitulado O Encontro. À primeira vista, parece uma história simples. Na realidade, todo o episódio se passa em um único sótão empoeirado. Mas, à medida que a história se desenrola, percebemos que esse pequeno espaço é grande o suficiente para conter uma vida inteira de segredos e puro ódio. O episódio nos apresenta a um veterano de guerra americano chamado Fenton, interpretado pelo ator Neville Brand. Fenton é um homem que parece estar apodrecendo por dentro. Ele passa os dias bebendo cerveja em um sótão quente, cercado por quinquilharias velhas e más lembranças. De repente, um jovem nipo-americano chamado Taro, interpretado por George Takei, bate à sua porta, procurando emprego como jardineiro. Fenton o convida para subir ao sótão, e desde o momento em que Taro entra, percebe-se que algo está terrivelmente errado. O cômodo estava abafado, e a sensação parecia piorar à medida que os dois homens conversavam. A verdadeira estrela da cena, no entanto, é a velha espada samurai que repousa sobre a mesa. Fenton afirma tê-la tomado de um soldado japonês que matou em combate corpo a corpo durante a guerra. Ele trata a espada como um troféu e um símbolo de sua coragem. No entanto, quando a observa, sente uma estranha atração sobrenatural. Ele chega a afirmar que a espada está murmurando para ele e exigindo que a pegue. Conforme os homens conversam, a conversa passa de constrangedora para perigosa. Veja bem, Fenton não é apenas um veterano rabugento. Um homem atormentado por seus atos na guerra. Influenciado pelo calor e pela energia misteriosa da espada, ele finalmente confessa uma verdade perturbadora. Não matou o dono da espada em um combate justo. Em vez disso, ele ressuscita um homem que tentou se render. Ao mesmo tempo, Taro revela um segredo obscuro. Seu pai não foi uma vítima da guerra. Na realidade, ele era um espião que ajudava os aviões japoneses a encontrar seus alvos durante o ataque a Pearl Harbor. Foi uma explosão de honestidade brutal e repugnante para a qual a televisão simplesmente não estava preparada na época. E, no final do episódio, a espada parece tomar o controle, levando a um confronto brutal e trágico. Quando finalmente foi ao ar, a reação foi imediata. Lembre-se, isso foi em 1964. As pessoas não queriam ouvir que soldados americanos poderiam morrer. Certamente, eles não queriam reviver a dor e a suspeita em torno dos nipo-americanos durante a guerra. A reação veio de todos os lados. Grupos de veteranos ficaram indignados com a personagem de Fenton, e as comunidades nipo-americanas sentiram que o episódio promovia estereótipos perigosos. A pressão foi tão intensa que a emissora não só pediu desculpas, como também retirou o episódio do ar. O reencontro nunca mais foi televisionado pelos próximos 50 anos. Não foi exibido em reprises nem em pacotes vendidos para emissoras locais. Tornou-se uma lenda, e os fãs só o conheciam por meio de revistas antigas e boatos. A justificativa oficial era que era perturbador demais. Mas rumores que circulam nos bastidores sugerem o contrário. A emissora ficou horrorizada com a conversa iniciada por Serling. Eles perceberam que ele havia usado a espada amaldiçoada para forçar a América a encarar seu próprio reflexo. E o país não gostou do que viu. Então, a porta do sótão foi trancada e a chave jogada fora por meio século. É um lembrete arrepiante de que, às vezes, a coisa mais perigosa que se pode mostrar na tela é a verdade. Embora o episódio de reunião tenha sido banido por despertar ansiedade em relação à guerra nos telespectadores, o episódio seguinte, que também desapareceu, caiu em uma armadilha diferente, O Fantasma no Vidro. Um episódio curtíssimo. Este episódio em particular é muito mais pessoal e com o qual os leitores podem se identificar. O episódio aborda um sentimento que todos nós temos às vezes. A necessidade de simplesmente nos afastarmos de um mundo barulhento e cruel demais. E intitulado Miniatura. O episódio apresenta um Robert Duvall bem jovem em um de seus melhores papéis do início da carreira. Naquela época, ninguém ainda o conhecia. Mas sua atuação aqui é comovente.
A essa altura da série, os episódios já tinham 1 hora de duração. Esse tempo extra geralmente significava mais desenvolvimento de personagem. Mas nesta história, o final foi muito mais deprimente. O episódio acompanha um cara chamado Charlie. Ele é a personificação do solitário. Ele é tímido, seus colegas zombam dele e sua mãe vive insistindo para que ele se case e haja normalmente. A vida de Charlie é um caos, mas ele encontra um estranho refúgio no museu local. Ele fica fascinado por uma casa de bonecas incrivelmente detalhada do século XIX. Mas as coisas ficam estranhas quando Charlie olha através do vidro e começa a ver coisas. Ele vê uma pequena mulher de porcelana lá dentro, que não é uma boneca comum. Ela vive uma vida plena e tranquila. Ele a observa tocar piano e se mover de um cômodo para o outro. Para Charlie, não é apenas um brinquedo, é o único lugar no mundo onde ele se sente seguro. Naturalmente, sua família e os guardas do museu acham que ele está perdendo a sanidade. Ele conversa com o vidro, traz pequenos presentes e age como se a boneca fosse sua alma gêmea. E o final é lendário porque é absolutamente perturbador. Em vez de pedir ajuda, Charlie essencialmente perde o contato com a realidade. Ele encolhe e se muda para uma casa de bonecas. Os guardas pensam que ele está desaparecido, mas quando olham através da vitrine de vidro, ele está lá. É uma figura minúscula sentada num sofá, finalmente feliz. Você pensaria que uma história sobre um cara numa casa de bonecas seria inofensiva. Mas, naquela época, as pessoas a consideravam profundamente perturbadora. Para o público dos anos 1960, isso era demais para suportar. Uma história em que o herói triunfa ao sofrer um colapso nervoso completo. Curiosamente, esse nem foi o motivo da proibição do filme. A verdadeira razão para o desaparecimento dessa obra-prima foi muito mais escandalosa. Imediatamente após a exibição, o roteirista processou a série por violação de direitos autorais. Ele alegou que toda a ideia havia sido roubada de um roteiro que ele havia escrito anos antes. Isso não foi apenas uma disputa. Foi um pesadelo jurídico. A emissora estava tão apavorada com o processo que não só parou de exibir o episódio, como simplesmente o escondeu. Durante 20 anos, a minissérie ficou legalmente indisponível. Não podia ser vista na televisão, não podia ser comprada e nunca entrou nos pacotes de reprises regulares. Tornou-se um episódio fantasma, mencionado apenas em sussurros pelos fãs. Foi somente na década de 1980 que a confusão legal foi finalmente resolvida e o episódio foi retomado. Isso mostra que, às vezes, não é um grupo de espectadores irritados que apaga a arte. Às vezes, é simplesmente uma assinatura em um documento legal. Embora a miniatura tenha se envolvido em problemas legais, o que se seguiu foi ainda mais estranho. Nada de contratos, nada de tribunais, e sim uma maldição que supostamente assolava o set de filmagem. Episódio Sons e Silêncio. Se você já morou em uma cidade grande, sabe que o silêncio é um luxo. Mas para o protagonista do nosso próximo episódio, o silêncio era o inimigo. Trata-se de Sons e Silêncio, um episódio da 5ª temporada de Além da Imaginação, The Twilight Zone. Curiosamente, é uma das poucas histórias que começa quase como uma comédia. Mas a situação logo se transforma em algo muito mais trágico e perturbador. O episódio conta a história de um homem chamado Roswell Flemington. Flemington é um homem completamente fascinado por ruídos. Ele é dono de um estaleiro, toca música alta a qualquer hora e grita cada palavra. Ele é tão barulhento que sua esposa acaba o deixando porque não aguenta o barulho constante. Para Flemington, o som é poder. Ele sente que, se não fizer barulho, não existe. No entanto, o universo decide lhe ensinar uma lição que ele jamais esquecerá. Um dia, o mundo de Flemington vira de cabeça para baixo. Ele se encontra em um estado em que até o som mais baixo, como uma torneira pingando ou um relógio ticando, soa como uma explosão física para seus ouvidos. É doloroso e insuportável, mas então piora ainda mais. Após procurar atendimento médico, acontece o oposto. Ele mergulha em um mundo de silêncio absoluto. Não consegue mais ouvir a própria voz, os próprios passos, nem mesmo as batidas do próprio coração. É claro que, para um homem que definiu sua vida pelo barulho, isso é um pesadelo. Acompanhamos sua lenta perda de sanidade enquanto ele vaga por sua casa silenciosa. Desesperado por qualquer vibração sonora, é um retrato cru do colapso mental e do horror de estar preso no próprio corpo. Mas você provavelmente está se perguntando por que este episódio é tão difícil de encontrar. Bem, assim como o thumbnail, este episódio também caiu em uma armadilha legal.
Pouco depois de sua exibição, um dos roteiristas alegou que a ideia era uma cópia direta de uma história que ele havia escrito anos antes. Assim, devido à ameaça de um processo judicial, o episódio foi discretamente retirado da série. E por muito tempo, permaneceu como um fantasma no catálogo de Além da Imaginação, Twilight Zone. Curiosamente, surgiram rumores de que a própria produção era amaldiçoada. Circularam rumores de que o clima no set era excepcionalmente tenso, com os atores sentindo uma estranha sensação de desconforto durante as filmagens. Verdade ou não, a combinação de drama jurídico e a natureza perturbadora da história a tornou um tabu por décadas. Isso nos lembra que, às vezes, a coisa mais assustadora não é o monstro debaixo da cama. É uma súbita e fria constatação de que o mundo ao seu redor simplesmente não faz mais sentido. Flemington era um homem destruído pela perda da sanidade, e sua história foi soterrada na luta por palavras na página. Mas, à medida que a história se desenrola, veremos que alguns episódios não precisaram de um processo judicial para serem banidos. Às vezes, o próprio criador levava a história a um nível tão absurdo que o público simplesmente não estava preparado para acompanhar, e a reação era mais estrondosa do que qualquer estaleiro. Outros episódios provocaram reações negativas inesperadas. Quando você pensa em um episódio banido, provavelmente imagina uma sala cheia de homens de terno discutindo sobre um cenário político. No entanto, no mundo de Além da Imaginação, The Twilight Zone, às vezes uma proibição é simplesmente o resultado de um risco criativo que saiu completamente do controle, ou de uma brecha legal que ninguém previu. Um ótimo exemplo é o episódio intitulado Um Breve Gole de uma Certa Fonte. À primeira vista, parecia um típico alerta contra a ganância e a vaidade, mas o final deixou os espectadores genuinamente chocados. O episódio conta a história de um homem mais velho chamado Raymond Caswell, que está desesperadamente apaixonado por sua esposa muito mais jovem, Flora. Flora, uma interesseira, está entediada com a idade do marido e passa os dias zombando de sua fraqueza. Caswell está tão desesperado para mantê-la que convence seu irmão, um médico, a injetar nele um soro rejuvenescedor experimental. Veja bem, era uma cena clássica de Além da Imaginação, The Twilight Zone, e os telespectadores esperavam que ele se transformasse em um homem bonito na casa dos 30. Mas, em vez disso, o sorrow persiste. Em uma sequência que pareceu longa demais para um espectador de 1963, Caswell regride diante de nossos olhos. Ao final do episódio, Caswell se transforma literalmente em um bebê. Na cena final, Flora está de pé ao lado do berço do recém-nascido, percebendo que agora está legal e moralmente presa à responsabilidade de criar o marido pelo resto da vida. Curiosamente, a reação negativa não veio de nenhum grupo político. Milhares de pais denunciaram o episódio, considerando o final psicologicamente inadequado. Era assustador e estranho demais para um programa familiar de sexta à noite. Devido ao grande número de reclamações, a emissora ficou consternada e discretamente arquivou o episódio, tornando-o um dos mais difíceis de encontrar em toda a série. Mas se quisermos falar de um episódio banido que foi verdadeiramente acidental, temos que analisar um caso na ponte Owl Creek. Este episódio é lendário entre os colecionadores porque representa o momento em que o sucesso da série se tornou sua ruína. Quando a quinta temporada começou, em 1964, a produção estava atolada em dívidas. O orçamento estava se esgotando e Rod Serling precisava desesperadamente de conteúdo. Para salvar a série do cancelamento prematuro, ele tomou uma atitude inédita na época. Descobriu um curta-metragem francês que havia ganhado recentemente um prêmio no Festival de Cannes. Era uma obra-prima silenciosamente assombrosa sobre um espião confederado em pé numa ponte com uma corda no pescoço. Serling comprou os direitos para transmiti-la como um episódio oficial de Além da Imaginação, Twilight Zone, para preencher a lacuna na programação. Ele filmou uma breve introdução e uma despedida final, e por uma noite, o público americano assistiu ao que muitos consideram o episódio mais belo de todos os tempos. Havia, no entanto, um porém. Como Serling pagou pelos direitos apenas 2 vezes, o programa não detinha, de fato, a propriedade do material. Quando o programa entrou em distribuição independente, onde os episódios são vendidos para emissoras locais para serem exibidos repetidamente por décadas, o incidente da ponte Owl Creek teve que ser legalmente cortado do pacote e assim desapareceu. Durante 40 anos, os fãs que assistiram à transmissão original se sentiram como membros de um clube secreto.
Eles descreviam esse episódio perdido sobre um homem que escapou da forca, mas como ele nunca mais foi exibido na televisão, muitos fãs jovens o consideravam uma lenda urbana. Não foi retirado do ar por causa de conteúdo impróprio ou escandaloso, mas sim por causa de um acordo comercial simples e tedioso que não se concretizou. Essas histórias nos mostram que o cofre nem sempre está cheio de segredos de governo ou mensagens ocultas. Às vezes, ele simplesmente contém coisas estranhas demais, caras demais ou juridicamente complexas demais para o mundo lidar. Esses episódios nos lembram que Serling era um jogador. Ele estava disposto a arriscar seu orçamento e reputação em histórias que sabia que talvez nunca mais fossem vistas, apenas para proporcionar aos espectadores uma experiência única e inesquecível. Por décadas, esses episódios foram pouco mais que fantasmas. Mas com a era digital, o cofre finalmente começou a se abrir. E o que as pessoas encontraram lá dentro não foram apenas filmes antigos. Foi a constatação de que o mundo finalmente havia alcançado as visões mais sombrias de Rod Serling, sua redescoberta e seu espelho moderno. Antigamente, se uma emissora de televisão considerasse um episódio muito arriscado, ele permanecia assim. Ela detinha os direitos das gravações, dos canais de rádio e da história. Mas a internet mudou as regras do jogo. O que antes era um cofre trancado em um porão de Nova York se tornou um enigma digital global. Curiosamente, não foram as emissoras que trouxeram essas histórias proibidas de volta à vida. Foram os fãs. Vimos uma nova geração de colecionadores digitais que passaram anos procurando rolos de filme antigos e cópias internacionais difíceis de encontrar, apenas para se depararem com uma versão limpa do encontro. Mas essa redescoberta não se resumia apenas a encontrar a filmagem. Tratava-se de como nossa mentalidade havia mudado. Quando o reencontro finalmente aconteceu na era digital, a reação foi completamente diferente da de 1964. Naquela época, o público ficou horrorizado com a tensão racial e o tom da trama. Mas hoje, olhando para esse episódio, vemos uma obra-prima. Vemos um olhar corajoso e honesto sobre como o trauma e o preconceito podem destruir uma pessoa por dentro. Aliás, os mesmos fatores que levaram à proibição do episódio são os que o tornaram uma das obras mais importantes de Rod Serling. A sociedade finalmente compreendeu as mensagens que Serling tentava esconder por trás daquelas máscaras alienígenas. Vivemos em um mundo onde é mais confortável discutir o lado sombrio da história. É por isso que episódios que antes causavam pânico agora são estudados em escolas de cinema. As emissoras de televisão finalmente perceberam que dá para ganhar dinheiro com isso. Com o tempo, eles começaram a publicar esses capítulos perdidos em projetos de alta qualidade. Deixaram de ser motivo de vergonha e se tornaram conteúdo exclusivo pelo qual os fãs estavam dispostos a pagar. No entanto, assim que os episódios ficaram disponíveis para todos, algo interessante aconteceu. O mistério não desapareceu. Pelo contrário, mudou. Agora que podemos ver miniaturas, sons e silêncio quando quisermos, começamos a perceber pequenos detalhes que nos escaparam por 60 anos. Os fãs estão usando tecnologia moderna para pausar e aprimorar o som, buscando mensagens ocultas. Há um consenso crescente de que Serling sabia que esses episódios seriam deletados e os escreveu deliberadamente para um público futuro pronto para ouvi-los. De certa forma, a era digital transformou Além da Imaginação, The Twilight Zone, em um documento vivo. Não é mais apenas um programa antigo dos anos 60. É um espelho que ainda reflete o nosso mundo moderno. Hoje, quando vemos um homem escapar para uma casa de bonecas, não vemos apenas uma história aterrorizante. Vemos um reflexo da nossa obsessão pelo mundo digital e pelas redes sociais. A natureza proibida dessas histórias permitiu que elas perdurassem por mais tempo. Por terem permanecido ocultas por tanto tempo, não envelheceram tão bem quanto outras séries. Elas ainda parecem recentes e um tanto perigosas, mas, ao observarmos essas imagens restauradas, somos levados a nos fazer uma pergunta profundamente incômoda. Agora que vimos tudo o que as emissoras tentaram esconder, estamos realmente em melhor situação? Ou havia um motivo para essas histórias terem permanecido ocultas por tanto tempo? O cofre pode estar vazio, mas as sombras que ele projeta continuam a crescer. À medida que percebemos que as visões mais sombrias de Serling eram, na verdade, profecias sobre o nosso futuro, um legado do proibido. Ao assistirmos a filmes e programas de televisão hoje em dia, é fácil considerarmos histórias sombrias e aterrorizantes como algo corriqueiro. Mas sem a coragem assumida por um homem, as histórias que amamos hoje talvez nem existissem. Ele não criou apenas uma série.
Ele criou um mapa mostrando como usar a história para desafiar aqueles que estão no poder. O DNA dos episódios banidos pode ser visto em quase todas as séries policiais ou de terror modernas que você assiste. Essa influência começou com a estreia da série. Não se encaixava apenas na programação televisiva em geral, mas se destacava. A série ganhou inúmeros prêmios por seu roteiro, algo raro para histórias de ficção científica na época. Mas o verdadeiro sucesso não se resume a troféus. Tem a ver com a longevidade de uma série. Estamos falando de uma série de 1959 que vem sendo reprisada há mais de 60 anos, mesmo com milhares de novos títulos disponíveis para assistir em 2026. As pessoas ainda redescobrem essas histórias antigas e as acham tão emocionantes quanto os sucessos mais recentes. O mais interessante é que os próprios episódios que as emissoras tentaram destruir se tornaram os mais comentados. Roteiristas e diretores que cresceram assistindo a essas histórias proibidas se inspiraram na recusa do criador em ceder. Eles perceberam que uma história sobre uma espada assombrada ou um homem em uma casa de bonecas poderia explicar o funcionamento do coração humano melhor do que qualquer livro didático. Ele provou que a ficção científica não é apenas para crianças. É uma ferramenta para contar a verdade. Ao longo dos anos, sua reputação mudou. Ele passou de ser visto como um encrenqueiro a alguém que conseguia prever o futuro. Os chefões poderosos que passaram anos tentando esconder suas conquistas o abandonaram. Até mesmo grandes empresas que antes temiam sua mensagem agora usam seu estilo e sua voz para vender seus produtos. No Fame, ele venceu a batalha. Morreu muito jovem, mas sua voz só se fortaleceu após sua morte. Ele queria ser ouvido e, ao flexibilizar as regras até que elas se quebrassem, garantiu que sua mensagem perdurasse enquanto houvesse pessoas dispostas a ouvi-lo. A verdadeira lição desses episódios proibidos é que fomos ensinados a olhar além da superfície do mundo. O Criador nos mostrou que a versão segura da realidade que vemos nos noticiários ou na publicidade é, muitas vezes, apenas uma ilusão. Ele nos encorajou a perscrutar as sombras e a fazer perguntas difíceis, mesmo que as respostas sejam aterrorizantes. É por isso que essas histórias ainda parecem tão importantes. Em um mundo de câmeras e espaços digitais, seus alertas contra o silenciamento das pessoas parecem ter sido escritos ontem. Viemos aqui em busca de episódios perdidos, mas o que realmente encontramos foi uma lista de coisas sobre as quais ainda temos medo de falar. Essas histórias não foram escritas apenas para entreter vocês. Elas foram escritas para alertá-los. Agora que você viu o que estava escondido, não pode simplesmente esquecer. Você precisa perceber que nunca foi apenas um espetáculo na tela. É um reflexo de nossas escolhas e dos segredos que guardamos. Então, quando analisamos as reações geradas por esses episódios, uma pergunta permanece. As emissoras estavam agindo por cautela, tentando controlar a reação do público no momento? Ou estavam tomando decisões deliberadas para proteger sua imagem e seus interesses nos bastidores? E, mais importante, se você fosse o responsável por esse acervo hoje, qual dessas histórias você ainda teria medo de compartilhar com o mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Para ver mais conteúdo como este, clique no próximo vídeo na sua tela.